Vamos agora a outro fenômeno óptico, muito interessante. Claro que nós estamos falando aqui da interação da luz com a matéria, né? Porque na interação da luz com a matéria, nós temos fenômenos belíssimos, né? Nossa, quanta coisa bonita que a gente vê, né? A dispersão da luz, por exemplo, né? Tem a ver com a interação da luz com a matéria, né? E agora o Cláudio vai nos brindar, né, com um outro exemplo interessante que ocorre para materiais birrefringentes. O que é isso? Grosso modo, a ideia é a seguinte: alguns materiais exibem um índice de refração numa direção diferente do índice de refração numa outra direção. Conclusão, a luz ao incidir, ela bifurca. Né? Porque tem índice de refração diferentes, né? É uma espécie de dispersão, mas por conta do índice de refração, é claro. Aqui no caso você tem dois índices, né, de refração. Então, a luz acaba realmente se dividindo, né? E acontece na calcita com muita intensidade, né, Cláudio? Por isso que o Cláudio trouxe aqui a calcita, né? É interessante, é um mineral, né? E que tem alguns planos de clivagem, né? Porque isso aqui não é lapidado, não. Eu acho não, né? É só para ser uma lixa, né? Uma polida, né? Mas ela exibe assim esses mesmo. planos de clivagem, é fácil cortar e com ângulos, né, bem definidos aqui, né? Enfim, o fato é que o Cláudio vai então exibir esse fenômeno que eu considero ser belíssimo, na verdade, a birrefringência e alguns materiais, né? É claro que eles são materiais anisotrópicos, né? Não pode ser material isotrópico. As propriedades, né, ópticas, né, dependem da direção. Né? Nesse caso, então, é um fenômeno belíssimo. Eu quero parabenizá-lo pela experiência, porque eu realmente já havia visto muito filme, mas não tinha visto ainda nenhuma vez livros, né? Uma experiência concretamente. Vamos lá, Cláudio. Bom, então, como o Gil falou, né, esse cristal, ele apresenta essa característica anisotrópica, né? Então a gente pode observar, inclusive, pelo formato dele, da estrutura cristalina dele. Né? Ele é meio torto, olha. Né? Estruturas, por exemplo, cúbicas, elas não apresentam esse tipo de fenômeno, né? Que é birrefringência, né? Porque você tem mais ou menos as mesmas propriedades em todas as direções. Em todas as direções, Então não tem muito... Agora, esse cristal que ele é todo diferente, dependendo da onde você incide luz... Ele já é um cristal anisotrópico. Anisotrópico, exatamente, né? Ele é totalmente estranho. Muito bom. Né? Assim como o acrílico de boa qualidade, assim como o vidro, né? Muitas vezes eles são materiais isotrópicos, né? Que não apresentam essa característica aqui. Mas alguns tipos de plásticos que nós vamos mostrar mais à frente, eles apresentam também esse tipo de comportamento. Né? Então vamos ligar aqui o retroprojetor mais uma vez, né? Aqui está o cristal e a gente pode colocar o cristal sobre, por exemplo, a palavra física, né? E a gente pode observar duas imagens, né? Escrito física. Olha, física. Não é que você seja com problema de visão, não, né? Exatamente. Você não está bêbado. Essa é uma visão... Ele realmente dupla, né? Gera duas imagens, né? Exatamente. Porque você tem luz se propagando em duas diferentes direções. Né? Isso. E acarreta isso. Exatamente. É muito interessante. Índice de refração diferente, então a velocidade da luz é diferente para essas duas direções. Isso. Né? E o mais curioso, né? Essas duas imagens, né? A luz que passa por esses dois caminhos, eles são polarizados, né? Eles são polarizados. Os dois são polarizados. São polarizados, né? Então, a polarização é ortogonal, inclusive. É ortogonal. Exatamente. Uma polarização é ortogonal à outra. Tá. Essa é uma característica e que, aliás, então pode nos remeter até mesmo a essa questão da polarização da luz. Exatamente. É por isso que você trouxe aqui. Isso. Mas é um efeito óptico, de qualquer maneira, belíssimo. Né? De materiais, né? Anisotrópicos, muito bonito. Muito bonito. Se você quiser mostrar, né, que de fato eles têm essa polarização, a gente pode pôr um filtro Polaroid. Né? Fantástico. O filtro colocado em cima da palavra física, olha,
Olha aqui, só, né, interessante. Com o filtro polarizador, você elimina uma. Exatamente, uma você delas. filtra, né, qual imagem você quer observar. Mas isso é bonito, hein? Aqui Isso é uma muito imagem, bonito. virando aqui o Polaroid. Que interessante. aparece Olha, a voltou. outra. Volta um pouco, Cláudio. Tem um momento ali que ela fica bem mais nítida. Vamos lá. Aqui, olha. Aí. Não, tem um aqui tem ponto as aí duas, que né? fica bem nítido. Olha só. Olha só, a imagem ficou bem nítida, duas, até mesmo praticamente uma em cima da outra Uma ali, em cima né? da outra. Nossa, que bacana. Isso é uma demonstração fantástica. Colocando o filtro. É porque uma hora aparece uma e a outra hora aparece a Aparece outra. a outra, Claro, porque exatamente. você Seleciona, né? Seleciona. Muito bonito, muito bonito. Esse é um tipo de material chamado birrefringente, né? Apresenta duas refrações. A birrefringência é responsável, né, por esse tipo de fenômeno. Exatamente. Muito, muito interessante, gostei. Muito bonito. Simples, né? Bem bonito. As próximas experiências, né, e são várias que o Cláudio vai fazer, são espetaculares. E com uma vantagem. Os materiais são simples, né? Na verdade, você vai precisar de 2 filtros, né, polarizadores. Isso é bom ter, né? Realmente ter 2 filtros e o resto vocês vão ver agora. É tudo que você tem na sua casa, com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta, né? E são experiências muito bonitas, né? Ele vai chamar atenção para materiais isotrópicos, né? Vai ilustrar aqui, como alguns, né? E materiais anisotrópicos, né? Nos quais você tem, para uma direção, um índice de refração, que você chamou também de velocidade da luz, né? Diferente, numa outra direção, um índice de refração diferente, né? Gerando, consequentemente, 2 imagens. Acontece que essas imagens, muitas vezes, podem levar a efeitos de interferência, né? Efeitos de interferência. Então, é lindo o que vai ser visto agora, né? Porque é muito bonito, né? E o Cláudio também vai até mostrar como é que a gente pode descobrir tensões, né? Isso, no material, mas enfim, ele elaborou. Vamos assistir aí o que ele tem a dizer. Eu gostaria que você começasse primeiro falando então dos filtros, né? Dos materiais isotrópicos e depois dos materiais anisotrópicos, né? Ok. Bom, os filtros Polaroids não é muito fácil de encontrar no mercado, né? Porque aqui no Brasil não tem muitos fabricantes, né, de materiais educativos, mas você pode comprar pela internet, né? Tem muitos sites que você pode encomendar filtros Polaroids. Eles são relativamente baratos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma folha grande, né, custa alguns dólares, né? Você pode cortar. Material barato mesmo e é bonito para demonstrar. Bonito, nossa. Né? Se você quiser filtros maiores, né, você pode pedir pela internet. Mas se você quiser filtros pequenos, você pode usar óculos Polaroids, né? Óculos de pescador, por exemplo, né? Um óculos que é usado para exatamente cortar a luz refletida num determinado ângulo, né? Que num determinado ângulo, a luz que bate na água, por exemplo, ele sai polarizado. Então você pode cortar aquela luz, né, refletida naquele ângulo. Então, óculos de Polaroid também é possível ser utilizado. Então, agora vou pegar esse filtro aqui, né, que na verdade é um plástico como esse, e eu coloquei apenas no meio do vidro para proteger simplesmente, né. Então, colocando um filtro Polaroid, um segundo filtro Polaroid, eu vou cruzar esses aquele filtros, efeito, né? lá, interessante. De cruzar. Não passa nada. Não passa nada. Um absorve no campo elétrico numa direção e o outro absorve na outra direção. Agora, se eu puser um material que é uniforme oticamente, né, que é um material isotrópico, como o acrílico, né, o acrílico ele exibe atividades, características ópticas iguais em todas as direções, né? Então não exibe aquela birrefringência que nós vimos lá, né? Então, colocando o acrílico, por exemplo, aqui dentro, a gente não percebe nada, olha, né? Não acontece nada, a luz não sofre alteração, né? Então, o acrílico não exibe essa birrefringência, né? Colocando um Polaroid ou colocando o outro Polaroid cruzado, não acontece nada.
Agora, se eu puser algum material, por exemplo, como esse plástico aqui, né, que aparentemente é igual ao acrílico, né, porém... Mas é outro material. Outro material, né? Ele é totalmente anisotrópico, né? Então, colocando o transferidor, né? Primeiro ele aqui para a gente ver. Ah, sim. Ok? Exato. Olha aí. Olha aqui, né? Aqui tá o Não tem transferidor. nenhuma graça, na verdade, né? A vista assim. Isso. E vamos colocar agora entre um polarizador e outro. Então, Olha conforme só. Olha só que coloca, coisa linda. a gente percebe que há uma mudança na luz, né? Então, por causa da birrefringência, né? Ela muda, ela cria, então, dois índices de refração em duas diferentes direções e totalmente de acordo com a disposição das moléculas, né, do plástico. Então, a gente consegue, inclusive, observar pontos de tensão das moléculas. Né? Por exemplo, ali, né? Aqui nesse ponto a gente pode observar um ponto de tensão. Né? É um método bem interessante para observar algo que é invisível, né? Por exemplo, esse plástico aqui, o acrílico, o transferidor, assim você não consegue descobrir aonde está a tensão. Né? Por exemplo, se eu forçar esse plástico, né? Se eu der uma envergada aqui, ele vai forçar o plástico. Onde será que ele vai quebrar? Aumenta a tensão. Então, o ponto que ele vai quebrar é exatamente aqui, nesse ponto aqui. Né? Então, que é o ponto fraco aí, é o né? ponto fraco, né? Aqui tem um outro ponto, olha. Aqui tem um risco. Nossa, aqui, né? serve para analisar materiais, tensões, né? exatamente. Tensões de materiais, né? Ele é muito utilizado, né? Para ver tensões em pontos. Você pode fazer uma maquete de uma ponte, colocar pesos, né? Tudo em acrílico ou um outro plástico, né? E você pode observar. O acrílico, na verdade, ele não exibe essa característica de birrefringência, mas se eu forçar, ele vai aparecer. Né? Interessante. Então, se eu fizer força nele, ele se tensionar, torna birrefringente pelo aumento de pressão, por exemplo. Exatamente. Né? Então você pode fazer maquetes, né, e colocar tensões em cima do acrílico. Bom, e tem gira outras. aí um pouquinho só. Tá. Aí, olha só. Muito interessante. Muito interessante. Aí outros materiais, por exemplo, uma capinha de novo, de CD. né, repetir aquela questão, né, dos dois raios que tem, na verdade, polarizações que são perpendiculares, né? Entre si. Então, Exatamente. o que você está fazendo aqui é, na verdade, reduzindo um e aumentando o outro. O outro, isso, exatamente. Interessante. Exatamente. Reforçando o outro, né? Isso. Aqui Isso é uma capinha de CD. Que, olha só. Aparentemente ele é totalmente uniforme, né? Não tem tensões nenhuma, mas quando você põe o polarizador, olha, e pode observar as tensões, mas né? olha que figuras belíssimas. As cores, né? Mas que coisa impressionante. Né? Das ondas. E ela vai mudando à medida que você muda a orientação. Né, do filtro, né? Exatamente. Porque você está eliminando uma componente, né? Exato. Ou ressaltando a outra, né? Isso, exatamente. Interessante. Então, outros materiais, por exemplo, uma colher, né? Uma colher de plástico, né? A gente pode observar. Olha aí, quem diria que uma colher de plástico poderia ficar tão bonita, né? Então, olha só usando dois polarizadores, né? Fantástico, muito bonito. Olha como essa colher fica bonita. Tem uma posição aí, Cláudio, ela fica espetacular. Olha só, uma colher, como pode ficar bonita. Bom, e colocando, por exemplo, um acrílico, a gente pode usar algo como, por exemplo, uma fita durex, né? Uma fita adesiva. Como ela é muito fina, ele apresenta também essa birrefringência, né? E você pode, pela espessura dele, retardar, né, a onda eletromagnética. A gente chama isso de retardadores. Então, dependendo da espessura, você pode retardar 1/4 de onda, meia onda, né? Bom, vamos ver apenas o efeito. Então, vamos ver como isso funciona. Isso, vou colocar aqui vou colar, né, a fita, né, e vou agora colocar o outro polarizador. Olha. Como ela atrasa, né? Olha, aqui ele está passando a luz,
Aham. Aqui ele fica escuro. Ah, interessante. E você pode pôr várias. Colocando 2, por exemplo. Colocando 3, né? Vamos colocar várias fitas. Aí no meio tem 4. Já tem 4, né? Exatamente. 5 agora. Aham. 5. Colocando mais aqui do lado. Então aqui dá para mostrar um efeito interessante, né? Colocando outro filtro. Olha aí, quem diria? Quem diria que se pode produzir uma coisa tão bonita como... né? Rodando aqui o polarizador. Aham. A gente pode, inclusive, observar algumas cores aparecendo ali, né? É isto, que coisa, bonito. Olha, essas fitas são birrefringentes, então. São bem refringentes, né? E, além de tudo, eles retardam a onda eletromagnética, né? E podem retardar, dependendo da espessura, né? De 1/4, 90 graus de uma onda para outra, né? E causar esses efeitos interessantes aqui. Também chamados filtros retardadores. Muito bom. Nossa, quanta coisa bonita a partir de materiais do dia a dia, comuns, né? Podemos fazer aqui quase que mágicas, né? Com esses materiais simples. E com isso, então, damos por encerrada essa aula. Nos anos 60, mas não do século passado, do século XIX, muito próximo disso na realidade, né? Maxwell percebeu que a lei de Faraday estava errada, como era conhecida até então, porque ela não levava à conservação, não descrevia a conservação da carga elétrica. E ele, então, descobriu que precisaria acrescentar um termo lá nas equações do eletromagnetismo, de tal maneira a ficar em conformidade com o princípio da conservação da carga elétrica. Sacou uma coisa muito interessante. Adicionou um termo à equação, né? Esse termo faz toda a diferença na realidade. Por quê? Ele mesmo percebeu que, ao adicionar aquele termo e considerando o vácuo como um meio, ele percebeu que é possível existirem ondas eletromagnéticas. Fantástico! Ele sacou isso, né? E mais, né? Ele descobriu que... Como é que ele desconfiou que seriam ondas eletromagnéticas, né? É porque na equação de ondas dele, a velocidade de propagação daquelas ondas que ele acabou de descobrir tinha a velocidade de propagação da luz. Raiz quadrada de ε0 vezes μ0. Né? E o Maxwell percebeu isso, ele sacou, né? Que deve estar associado à luz. Né? Com isso, ele também descobriu uma outra coisa interessante. De agora em diante, óptica pode ser entendida a partir do eletromagnetismo. Fantástico! Percebeu um equívoco, consertou a equação, adicionou um termo, e agora a óptica virou um capítulo do eletromagnetismo. No fundo é isso, né? Fantástica essa descoberta. Porque agora, óptica, eletromagnetismo é a mesma coisa. Estamos falando da mesma ciência. Fantástica essa descoberta. Uma unificação, né, de 3 ciências, eletricidade, magnetismo e óptica. Mas também ondas eletromagnéticas, né? Essa foi uma descoberta revolucionária. É claro que ele estava prevendo, né? Uma descoberta teórica. Muitas vezes acontece isso, né? Você altera a teoria ou formula uma teoria e eis que você prevê alguma coisa, né? E a previsão era acertada. Logo, ou um pouco depois, né, Hertz fez uma experiência, né, pioneira para demonstrar a existência, né, de ondas eletromagnéticas que fazem hoje toda a diferença do ponto de vista das comunicações no nosso mundo hoje, né? Porque você tem um meio muito rápido para enviar informação. Olha só,
se propagando com a velocidade igual à velocidade da luz. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Muito bem. Então, vamos começar, né? O Cláudio vai reproduzir, né, a experiência de Hertz, né? O que eu quero chamar a atenção, antes de começar, você começar, Cláudio, é o seguinte. Na realidade, né, na teoria clássica, estou falando da teoria clássica, as ondas eletromagnéticas, né, a radiação eletromagnética, ela resulta do movimento de cargas elétricas, é isto, quando aceleradas. Cuidado, não é qualquer movimento. Movimento uniforme não gera onda eletromagnética, né? As cargas precisam estar aceleradas, tá certo? Aceleradas. Numa antena, né? O elétron vai e volta, vai e volta, vai e volta. É isso, né? Porque ele está acelerado, né? Ele está acelerado. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de observar, né? Porque senão, às vezes, a gente escapa, né? a nossa percepção, né? Como são geradas as ondas eletromagnéticas? Por cargas elétricas aceleradas. Elétrons, de preferência, eles são leves, se movimentam com muita facilidade, né? Cargas elétricas em movimento acelerado. Ok, Cláudio, com você agora a palavra. Bom, aqui então uma experiência muito simples de montar, né? Aqui, na verdade, são 2 fios condutores, fios de cobre, e aqui um material isolante, né? Podia ser um pedaço de madeira, serviria também nesse caso. Eu coloquei plástico de PVC, né? E aqui também um outro conjunto, né? Só que aqui sem essa lampadinha de neon, né? Aqui tem um gás neon que, para ela ionizar, para ser ionizada, precisa de uma tensão mínima de uns 90 volts. Né? O Hertz não tinha isso. Não, ele observava a faísca, né? Então. Mas foi uma observação assim, muito cuidadosa, porque uma faísca, para você observar, não é muito fácil, né? É esse o ponto, totalmente escuro, né? Então, a lampadinha neon fica mais fácil, né, de a gente observar. E esse papel de alumínio aqui, ele melhora a recepção, né? Tanto a emissão como a recepção das ondas, né? Então ele melhora a qualidade da antena. Da antena, exatamente. Então vamos colocar aqui um pouco de papel de alumínio. E aí também, né? Aqui também, né? Ele facilita na emissão de ondas quanto na recepção. E a faísca poderia ser qualquer coisa, né, que conseguisse ionizar o ar, né? Então poderia ser um acendedor de fogão, né? Alguma coisa que gere uma faísca. Só que aí nesse caso a corrente é muito pequena e eu teria que deixar muito próximo, um ambiente muito escuro. Então eu trouxe aqui algo um pouco mais potente, né? Que é uma bobina de Tesla, né? Então aqui ele gera faíscas maiores, correntes maiores, só que de alta frequência, né? Como a frequência aqui da corrente ela é muito alta, não tem muito perigo de a gente levar algum choque, né? E quando a frequência é muito alta, na bobina de Tesla, a corrente passa a ser superficial. É chamado efeito skin. Então, nesse caso, não tem problema. E é com essa frequência que os elétrons, não é isso? Vão se movimentar, né? Acelerados. Né? Exatamente. Okay. Então, vamos ver aqui. Eu vou pedir para diminuir um pouco a intensidade da luz, para ficar mais fácil de observar aqui a luz emitida pelo gás neon. Né? Então, vamos ver aqui. Fica uma faísca. Né? Então, aqui a outra faísca. E aqui, a lampadinha se acendendo, né? Veja que não tem contato elétrico, não tem contato nenhum. Né? Então, quer dizer, existe algo se propagando pelo espaço. Isso. Né? Dependendo da posição, né? Se eu aterrar, por exemplo, melhora muito mais, né? Porque quando com o meu terra, né, consegue induzir mais corrente, né? Então, olha que interessante, já melhora bastante, né? Além de eu também próprio servir como uma antena, né? Então, a gente pode transmitir ondas eletromagnéticas, né? Através do espaço pela aceleração das cargas aqui nessa minha antena, né? Uma aceleração vai e volta, ele então vai gerar um campo elétrico por causa da acumulação de cargas de um lado positivo e do lado negativo, campo elétrico, e o campo elétrico variando induz um campo magnético, né? E o campo magnético induz um campo elétrico e assim por diante, né? Agora, um efeito, né, que acho que seria interessante, talvez dê para se observar, né? É que se você aumenta a distância, né? Como a intensidade vai caindo com
o quadrado da distância, distância. não é isso? Exatamente. Então, provavelmente, haja uma distância aqui que já não é isso? Exatamente, vamos deixar Vamos lá, ele vamos longe, né? Olha só. Aqui ainda, né? Bom, aqui, sem colocar o terra, né? Ele Olha já só que não acende interessante. mais. Quer dizer, a onda vai se propagar por todo o espaço, né? Sim, aí, digamos, se perde, né, para efeito de... não é? Exatamente. Ótimo, isso é interessante. Então, quando você vai aproximando, já se percebe, aproxima mais. Olha só, não, fica visível. Coloca bem mais perto. Mais perto, né? Olha só, fantástico. Fantástico. A gente demonstra os dois efeitos, né? Aqui. Legal, muito bom, muito bom. E aqui eu tenho um outro sistema, né? Só que um pouco mais eficiente, que são as ondas eletromagnéticas em outra faixa, né? Que são as micro-ondas. Ah, bom, mas aí nós já estamos falando do espectro agora, né, Cláudio? Um outro comprimento de onda. O espectro, né, se refere à classificação das ondas eletromagnéticas, né, em função da frequência, né? A luz tem um espectro de frequências relativamente pequeno, né? Mas aí temos outras ondas, né? Rádio, bem conhecidas ondas de rádio, né? Agora você está falando de micro-ondas, né? Isso. Você sabe que esse tipo de radiação de micro-ondas, né, ela permeia todo o universo. Né? Isso foi uma descoberta de Penzias e Wilson em 1968. É aquela radiação cósmica de fundo. Né? E está nessa região aqui do micro-ondas. Ok, mas vamos lá. Vamos lá. Então, isso daqui seria o nosso emissor de micro-ondas, né? Então, aqui dentro, ele é antigo, né? Então, é uma válvula, né? E aqui dentro tem uma mini antena, né? Mais ou menos do que a gente viu aqui, só que em miniatura. Então, ele representa um dipolo, né? Ele fica oscilando. Né? É como uma antena de TV, só que pequenininho. Então aqui você tem um dipolo oscilante aqui. Exatamente, aqui dentro, né, tem um fiozinho. E a frequência de oscilação do dipolo vai ser a frequência da radiação eletromagnética, não é isso? Exatamente. E aqui eu tenho um diodo, né, que serve como um receptor. Então lá eu tenho uma onda eletromagnética sendo transmitida, né, e aqui eu tenho um receptor que a gente pode medir a intensidade, né, da onda que chega aqui, né. Então, colocando um de frente para o outro, a gente pode observar que a intensidade aqui, né, chega mais ou menos aqui na metade. Ok. Então, conforme eu vou afastando, a gente pode observar que a intensidade também vai diminuindo. Então, a gente pode fazer as duas vezes, né? Uma bem perto, outra mais longe, né? Para ver aquele efeito. E a nossa mão, né, tem muita água, né? As micro-ondas, elas conseguem fazer as moléculas de água vibrarem, né? Por isso que as micro-ondas da nossa casa servem para sim, o forno de micro-ondas também recebe esse nome, na verdade. Exatamente. Então, a mão, né, é um bom absorvedor de micro-ondas, né? Então, basta colocar a mão aqui que a gente vê que a intensidade diminui bastante, né? E outra coisa que a gente vai ver em seguida, né, que é a questão da polarização, né, das ondas eletromagnéticas, né? Então, mas aqui a gente pode mova só um pouquinho para mais longe, para mais perto. Para cá, né? Para cá, para ver que ele também é direcionado, né? Direcional, né? Direcional aqui. Claro. Praticamente zero, né? Então, Aqui. E para mais perto e para mais longe. Reduz a intensidade. Isso, interessante. aqui aumenta a intensidade. E aqui, né, diminui a intensidade. E se eu puser a mão, então ela praticamente corta, absorve todas as micro-ondas. Vamos a uma experiência bem interessante. Esse efeito é belíssimo, né? Materiais que conseguem uma proeza, ou seja, incide luz sobre o material e essa luz é uma luz não polarizada que você vai usar aqui, né? Então tem infinitas ondas plano polarizadas, cada uma delas numa direção diferente, né? Então, oscilando assim, oscilando assim, oscilando assim. Né? Agora, esses materiais são curiosos, né? Porque eles deixam passar só uma polarização plana na realidade.
Mas o que é curioso, viu, que a gente esteja atento a isso, né? É que, na verdade, ele absorve, né, só as componentes perpendiculares, né, mas as paralelas, né, ele deixa passar. Com isso, a intensidade se reduz à metade, né, por conta daquela fórmula do cosseno, do ângulo teto, aquela coisa toda, né? Mas isso é muito interessante, né? Então, o Cláudio, a gente vai fazer alguns comentários, né? Mas houve uma empresa que descobriu uma película, né, a Polaroid, e que você aplica óculos, né? Então reduz a luminosidade, que é o que você quer, um pouco mais de conforto quando você está viajando numa estrada com um sol a pino, né? Então, é isso. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, então vamos usar um retroprojetor, né? E então agora vamos trabalhar com luz, né? Aquela outra experiência, nós trabalhamos com micro-ondas, né? Que é uma onda eletromagnética de outro comprimento de onda. Bom, aqui então a palavra ali Univesp, aqui a lâmpada do retroprojetor é uma lâmpada incandescente, então ele tem polarização aleatória, né? Ele não tem polarização. E a gente pode usar esses filtros polarizadores, né? Como você disse. Então essas películas aqui de plástico, né, polímero, ele é feito com um plástico e ele é esticado, né? E ele é esticado, então essas moléculas dos polímeros eles ficam alinhados, né? Fazem um papel mais ou menos daquela grade que eu mostrei, aquela grade metálica, né? Então ele faz isso com a luz. Então a luz ao passar aqui, o campo elétrico nesta direção, por exemplo, ele vai ser absorvido. E vai deixar passar as outras componente horizontal. Então, colocando aqui o nosso filtro polarizador, a intensidade, então... Já reduziu a metade. Aqui a gente não vê nenhum efeito, né, quanto à polarização. A gente não sabe se está polarizado ou não, né? A gente pode descobrir a polarização usando um segundo filtro. Agora. Um segundo filtro. Então, colocando o segundo filtro, ambos agora estão com o alinhamento na mesma direção. Né? Então, o que passa por um, passa pelo outro, né? E agora, conforme eu vou rodando, vou girando o filtro, a intensidade vai diminuindo. Vai absorvendo algumas componentes, né? Exatamente. Até finalmente... cancelar. Desaparecer. Fantástico. Fantástico. Então, um dos filtros, ele absorve as componentes verticais, né? Tá. E o outro absorve as horizontais. Então, você tem um cancelamento, né, total. Muito bom. Agora, se eu abro um pouquinho, né, olha, já começa a aparecer, né? Então, quer dizer, ele absorve apenas a componente na vertical e na horizontal, né? As outras ele deixa passar. Isso é efeito interessante, interessantíssimo. Você pode controlar a luminosidade, por exemplo, de uma câmera fotográfica, né? Usando esses filtros polarizadores, né? Além disso, existem luzes que são polarizadas por reflexão, por exemplo. Então, numa estrada... Essa é uma forma, né, de polarizar a luz, né? Exatamente, por reflexão. Existem várias maneiras, né? Exatamente. Mas uma delas é essa, né? Outra é por espalhamento. Né? Então, a luz do sol, o céu, aquele todo espalhamento, você pode diminuir muito aquela intensidade da luz usando filtros polaroides. Né? Ótimo. Não, tem grandes aplicações, né? Numa pescaria que você não quer aquela luz refletida na água, né? Você pode usar um filtro polarizador, né? Você diminui muito aquela intensidade da luz refletida. Aquele reflexo da luz na água, ele é bem cômodo, bem cômodo mesmo. Exatamente. Então aqui eu tenho dois filtros, então, e a demonstração aqui de cancelamento da luz. Muito interessante, gostei da experiência. Uma das características das ondas eletromagnéticas é exibir um fenômeno conhecido como polarização, né? As ondas eletromagnéticas podem ou não ser polarizadas, né? Porque, na verdade, quando ela não é polarizada, é porque existe um infinito de polarizações, né? Mas, de qualquer maneira, eu sempre gosto de lembrar isso, né? A polarização das ondas eletromagnéticas está associada ao spin 1 do fóton.
Spin on the photon. Eu sei que é difícil entender isso, mas assim o é, né? O fato é que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam numa direção e oscilam na direção perpendicular à direção de propagação. Já que o plano no qual elas podem oscilar é um plano e, consequentemente, podem oscilar numa direção ou na outra direção, né? Então, nós dizemos que uma onda é plano polarizada se ela oscila de tal maneira que o plano de oscilação, é claro, ele é perpendicular à direção de propagação, mas no plano as oscilações se dão sempre ao longo de uma dimensão, né? Como se for uma reta, porque na verdade ela se propaga, então isso aqui é difícil às vezes se perceber, né? Muito bem, então o que o Cláudio, a primeira experiência, né, que ele vai fazer é utilizando esse gerador aqui, né, de micro-ondas, né, e ele me explicou, né, porque é ele que sabe as coisas aqui, né, é que ele gera ondas eletromagnéticas, né, linearmente polarizadas, né, porque senão não iria acontecer o que ele vai mostrar aqui, né. De forma que agora você tem ali um mecanismo, né, de certa forma, selecionar o que passa e o que não passa. Okay. Então, vamos, você explica isso para a gente. Vamos lá, ok. Então, aqui é o nosso emissor de micro-ondas, né, que tem uma válvula e aqui tem uma anteninha, né, que é um dipolo que fica oscilando. Ele vai transmitir ondas eletromagnéticas, portanto, com campo elétrico numa determinada direção. Sim, é por conta disso. Quer dizer, ok. Então, essa antena, ele já te diz qual é, né, a linha, né, a direção do seu campo elétrico oscilante. Então, esse campo elétrico, essa onda eletromagnética com o campo elétrico nessa direção, ele oscila assim, então. Isso, e vai caminhando assim. Exatamente. E aqui eu tenho uma outra antena que também vai receber essas ondas eletromagnéticas e vai induzir corrente, e essa corrente, então, vai ser detectada por esse medidor aqui. Ok. Né? Então, olhando aqui, nós vemos que já tem uma certa quantidade de onda eletromagnética chegando aqui. Então, vamos primeiro fazer essa experiência de novo, né, para poder ilustrar o conceito. Exatamente. Né? Então, se eu mudo a direção aqui, 0, né? Tá. Então, mas se for na direção... Exatamente. Ótimo. Aí ele vai chegar mais ou menos aqui no meio, né, o nosso medidor. Ok. Então, está emitindo ondas eletromagnéticas, micro-ondas, né? E polarizadas. Lá isso é transformado numa corrente. Corrente, né? exatamente. Então você... Exatamente. Perfeito. Se eu puser a mão, inclusive, né, ele vai cancelar, né? A minha mão vai absorver essas ondas eletromagnéticas, né? Agora, se eu mudar a direção aqui, né, do meu diodo, que é o meu receptor, a gente vai observar, né? Na verdade, se eu mexer isso aqui, ninguém vai enxergar o medidor aqui, né? Então, vou mudar esse daqui, né? Então, vamos mudar a polarização agora, né? A direção da polarização dessa antena aqui, né? Então, aqui nós vamos ver que 0. Quer dizer que ele já não está mais recebendo interessante, né, as ondas, porque agora o campo elétrico está oscilando numa direção perpendicular à minha antena. Né? Então, praticamente você não induz corrente nenhuma aqui. Né? Interessante. Então, quando eu faço isso... Ele também é sensível à polarização. A polarização, exatamente. Interessante. 0, né? E aqui... muito interessante. Então, para explicar os filtros polarizadores, que é o nosso próximo assunto, eu trouxe aqui um filtro polarizador macroscópico, né? Que as micro-ondas, as ondas eletromagnéticas, elas têm um comprimento de onda da ordem de centímetros, né? Então, esse filtro polarizador é suficiente para polarizar ou para cancelar a onda que está saindo daqui. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou alinhar bem as micro-ondas. Aqui está mais ou menos na metade, né? O nosso medidor. E vou colocar essa grade aqui na frente.
E a gente pode observar que praticamente... Praticamente não altera, não, né? Cancela. Porque são as ondas, né? Na verdade, aquilo cancelou. Uhum. Aquilo cancela tudo totalmente, né? Ficou zero praticamente. Porque as ondas eletromagnéticas têm um campo elétrico oscilando assim, ele vai induzir uma corrente aqui, né? Então a corrente vai oscilar e vai absorver todas as ondas. Ok. Né? Então essa corrente induzida vai virar calor depois. Ok, agora você vai fazer o contrário. Vai fazer o contrário, ok. assim. Né? Agora as ondas passam normalmente. Ok. Se eu pusesse, você vê que praticamente não se altera. Né? Colocando aqui ou não colocando, praticamente a onda passa sem problemas. Ok. Enquanto que assim... Então, nesse caso, elas são utilizadas apenas para esquentar, digamos, o material. Exatamente, o material, caso, né? Sim. Tá, Então, ele absorve por causa das correntes induzidas aqui. Ok. Então, esse é o papel do nosso filtro, né? Polarizador. Em seguida, nós vamos falar de ótica, né? Ok, então é uma espécie de polarizador isso aí, isso. Né? Ok, muito bom. Ondas mecânicas, são muitas as ondas mecânicas. Nós as definimos como aquelas ondas que exigem, que requerem um meio material para que elas se propaguem. Elas são muito comuns. As ondas do mar, ondas numa corda. Nós vamos ilustrar essas ondas utilizando uma mola. Então, vamos lá, Cláudio, vamos produzir ondas numa mola. Isso. Aqui eu tenho uma opção barata, né, para o professor montar de forma muito simples, que é pegar a espiral para encadernação, né, espiral de caderno. Isso aqui é vendido em lojas de materiais de escritório, né, e vendido em sacos, né, então é uma coisa muito baratinha. Aí você tem emendas, né? Emendas. Eu peguei 3 molas dessas e emendei. Né? Então tem diversos diâmetros, inclusive. Né? E a ideia é fixar uma das pontas, né? Ali coloquei uma régua, porque depois eu vou fazer com ponta sem estar presa, né? Ponta solta. Né? Então, ele é fixo ali, ponta presa. E agora vamos ver os vários tipos de ondas. Né? Então, eu tenho ondas longitudinais, por exemplo. Né? Como é que eu ilustro uma onda longitudinal? É uma onda que ela vibra na mesma direção de propagação. Né? Então, essa aqui é uma onda longitudinal e unidimensional. Unidimensional, né? Unidimensional exatamente. também. Né? Isso. Então, por exemplo, uma onda desse tipo. Na verdade, não é uma onda, mas um pulso, né, de onda. Então, Cláudio, quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Né? A primeira é que, para você criar uma onda, você tem que ter uma perturbação. Inicial, né? Que é o que você faz aqui. Não é isso, agora você perturbou. A segunda é a velocidade de propagação, que essa é uma característica da onda. Né? Sim. Essa velocidade depende de algumas características. Se eu me lembro bem, a velocidade aqui é igual ao comprimento da corda dividido pela raiz quadrada de K, K é a constante elástica da mola, dividido pela massa da mola. Né? Mas, de qualquer maneira, a teoria deve prever, né? A velocidade de propagação da onda. Né? Isso. E aqui você está também demonstrando um outro fenômeno, né? Que é reflexão. É a reflexão, né? Da onda, exatamente. Isso. Ela vai e volta com a mesma velocidade. Certo? Apenas uma inversão do sentido de propagação. Isso, exatamente. Ok. Então esse é o tipo de onda, por exemplo, o som. Né? O som é um tipo de onda longitudinal, é através de vibrações, né, de pressão no ar, variação de pressão. Bom, outro tipo de onda, né, é a onda transversal, né? Um pulso de onda transversal. Então nesse caso ele vai vibrar numa direção perpendicular à propagação. Então eu faço um pulso de onda. Né? Ela oscila nessa direção, né? Exatamente. E se propaga na direção perpendicular a essa. Exatamente. Uma onda eletromagnética, o campo elétrico e magnético, é uma onda transversal. E o curioso aqui é mostrar a reflexão. Né? A hora que a onda ela bate, ela muda a sua fase. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um pulso aqui do lado direito, né? Na minha direita. Quando ele reflete, ele volta com a fase do lado esquerdo. Não sei se dá para perceber. Então, a hora que ele vai, na volta... Isso é fácil de deduzir, né? A partir das condições de contorno aqui. Isso, né? Exatamente. Isso é exatamente. Então, aqui eu tenho uma onda, né? Um pulso de onda transversal. Agora, eu posso mostrar a interferência das ondas. Por exemplo, se eu mando um pulso e logo em seguida mando outro,
eu posso fazer a interferência daquela que volta com aquela que vai. Ah, né? ótimo. Então eu posso fazer uma interferência. Agora a interferência, né? você vai mandar mais. E com isso eu posso, dependendo da frequência, construir uma onda estacionária. Onda estacionária. Aqui, para esses pontos aqui, ficam praticamente fixos. Exatamente. Então a onda que vai interferindo com a que volta, dependendo da frequência, eu posso criar essa onda estacionária. Né? Aqui seria uma interferência construtiva. Os nós não são tão bem definidos aqui, mas a gente percebe, né? Que tem máximos de amplitude e mínimos de amplitude. Aqui, por exemplo... sim, aí já fica mais... interessante. Dependendo da frequência com que oscila, eu crio essas ondas... Não, interessante, porque a gente viu o efeito da interferência. Exatamente, a interferência da onda. Assim. Se você quiser também, você pode fazer a ponta aqui solta, né? Então eu tiro aqui a fita crepe. Então nesse caso a onda pode oscilar solta desse lado. E nesse caso eu posso fazer a experiência com onda solta. Né? Então dá para mostrar que nesse caso É que aqui a condição de contorno é diferente. Diferente. Né? Tem um pouco, né? Fixa, né? De atrito. Digamos, x igual a zero, né? Exatamente. Aí, Mas aí dá para mostrar que o pulso, nesse caso, né, não vai inverter de fase. Né? Ele volta praticamente com a mesma fase. dá para fazer várias experiências. Várias experiências. E que seria mais difícil com uma corda, eventualmente. Ah, sim. Né? Uma corda solta. Né? Muito bem. Vamos agora a uma experiência simples, muito bonita e muito ilustrativa, referente à geração de ondas estacionárias numa corda. Observe bem a formação de ventres, a formação de nós. A experiência é bem ilustrativa do fenômeno. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui o material é feito com essa bola maluca, né? Essa é uma bola que a gente compra lá na 25 de março, né? Que tem aqueles brinquedos que ficam vibrando. Você põe no chão, ela fica toda maluca. Então ele é bem interessante para gerar essas ondas. Agora, se você não achar isso, pode se usar também aqueles aparelhos de massagear, né, que existe também lá na 25 de março, tem de monte. Ele vibra, né, ele tem um motor que faz vibrar e também pode ser usado para essa finalidade, né, criar vibrações numa corda. Tem mais de uma utilidade, então. Ah, sim. Então aqui vou fazer a bola vibrar. E aqui uma corda que é elástica, né? Na verdade, olha aí a formação dos ventres aí, fantástico. Isso, né? Tem um nó, um ventre. Esse seria então meio comprimento de onda. Agora, se eu dobrar o comprimento, eu vou ter um comprimento de onda. Olha, temos um nó aqui, né? Exatamente. Um nó e dois ventres, né? Aqui aí tenho, dá então, para perceber realmente. um comprimento de onda. Um comprimento de onda, interessante. Agora, um terceiro modo, né? Eu tenho então um comprimento de onda mais meio. Dois nós aqui, né? Exatamente. Esse seria então 3 meios, né, de comprimento de onda. Bem então, ilustrativo. São comprimentos múltiplos de meio comprimento de onda. Aqui então um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, né? E aqui bem interessante. 3 comprimentos de onda. 3 ventres, né? E 2 nós aqui, entre os ventres. Bonita experiência. Bonito. Muito bom. Temos aqui diante de nós um equipamento desenvolvido pelo Cláudio Frucava, do Instituto de Física. Eu não sei se ele patenteou esse equipamento, mas o que nos interessa é o seguinte: ele permite gerar ondas e estudar fenômenos ondulatórios, como a refração, a reflexão e assim por diante. E é interessante porque nós estamos falando aqui de ondas superficiais num líquido que se propagam
E os alunos não precisam olhar por cima. Tem aqui uma forma de visualizar o que está acontecendo com as ondas que se propagam na superfície da água. De forma que, vamos então à experiência, Cláudio, Ok. gerando primeiramente as ondas. As ondas, né? Então aqui aí temos uma cuba com água, né? E o que acontece na superfície da água, ele é projetado aqui por meio desse espelho, né? Tem um Você espelho. já gerou algumas ondas aí, né? Isso, Aí. né? Ondas circulares, né? Ondas Na água. circulares, é. Bom, então agora vamos gerar ondas planas, né? Vamos ver como é que fica. Então vamos ligar aqui a fonte. Então é uma haste que está vibrando sobre a água, né? Então nós podemos ver aqui. Agora não precisar abaixar um pouco a luz para a gente poder visualizar melhor essas Isso, ondas agora aqui, melhorou né? São a ondas planas, visualização. né? Que se propagam na Ótimo, superfície da ótimo, água. ótimo. Você pode Olha as mexer ondas na... se propagando, ondas planas, né? Isso. Aí E você pode falar de comprimento de onda aqui, Exatamente. né? É fácil você Isso. determinar a distância. Distância. Muito bom. Periódicas, né? Periódicas. Que é o período ali da oscilação. Da né? oscilação. Ok, muito Eu bom. posso variar a frequência também de oscilação, né? Então, por exemplo, aqui uma vibração com um período menor, aqui um período maior, né? Ok. Então vamos agora fazer algumas experiências, né? Por exemplo, podemos ver a reflexão de ondas, né? Então vou colocar aqui um anteparo, né? Aqui inclinadamente. Aqui em frente Aí para às ilustrar ondas. as leis da reflexão. Reflexão, né? Então vamos lá. Então vamos ver as ondas. Batendo, olha, né? interessante. Então ela bate aqui e Sim, ela é o refletida, anteparo né? está aqui, né? Isso. Está em cima, mas... Exatamente. Ah, Ele está refletindo olha só. aqui, né? Dá Formando para esse padrão. perceber claramente, né? A lei da reflexão. Lei da Ângulo de reflexão. incidência é igual a ângulo de reflexão. Reflexão. Isso. Muito bom, muito bom. A próxima experiência é a refração da onda e ilustra bem o que acontece, por exemplo, com a luz, né? Então aqui nós vamos colocar essa placa de acrílico em forma triangular, vou colocar aqui na superfície da água. E o que nós vamos provocar, na verdade, é uma diferença de profundidade, né? Então aqui vai ter uma região mais profunda e aqui uma região mais rasinha, né? E o acrílico para a gente poder ver como é que é a onda que passa do meio mais fundo para o meio mais raso. Isso aí vai simular uma mudança no índice de refração. Ah, tá. Então vamos lá, Tá. colocar as ondas. Então é o análogo da refração da luz, né? Isso, da luz. Então vamos colocar mais aqui para o meio. Então nós podemos observar o seguinte, as ondas elas vêm aqui na parte mais profunda e quando ela encontra esse meio aqui onde está o acrílico que é mais raso, elas mudam a sua direção e ainda por cima diminui o comprimento de onda, olha. Né? Então ele vem com uma certa... A frequência é a mesma, né? A frequência é a mesma, exatamente. A frequência é a mesma. É como é o caso da luz, né? A frequência é a mesma. Exatamente. A velocidade é diferente e o comprimento de onda também é diferente. Exatamente. E aqui dá para ver direitinho, né? O comprimento de onda diminui. É só, A mudança na direção. Não, interessante. E Dá a pra frequência sendo a visualizar. mesma, né? Muito bom, muito bom. Então aqui seria Muito o caso bom da mesmo. refração de uma onda em dois meios diferentes. Bom, agora a gente pode observar o outro fenômeno que a gente fez com o som, né? Que é o efeito Doppler. Então a gente vai desligar agora essas ondas planas e gerar ondas circulares. E no caso eu vou usar esse tubo, vou colocar água aqui, né? E essa água vai sair por essa torneirinha aqui e vai sair gotejando e eu controlo a frequência de saída da água, né? Então perceba que a água está gotejando, formando ondas circulares aqui, né? Tá. Então essa seria uma fonte parada. Ele emite som com determinada frequência igual em todas as direções, né? Você vai reproduzir o efeito Doppler. Efeito aí. Doppler. Agora eu vou pôr a fonte em movimento, olha. Né? Colocando a fonte em movimento, a gente percebe... Isso é interessante, Cláudio, porque quem está aqui recebe um número maior de frentes de onda, Isso, né? exato. Que é isso que é, isso que é Efeito fundamental Doppler. aqui. Sim. Não, você reproduz, sim,
um efeito análogo, né? É verdade. Exatamente, aqui é o efeito Olha, se Doppler. aproxima as frentes de onda, né? Quando se afasta, elas Aumenta, né? ficam menos adensadas, né? E mais Exatamente. adensadas quando você aproxima. Aproxima. É isso que a gente visualiza. Isso. Ah, isso é interessante. Bem bonito, bem bonito. Aham. E dá para simular o efeito de um objeto voando, por exemplo, no caso do som, a velocidade Então, quem acima está do som. aqui percebe o aumento da frequência, né? É, Quando se afasta, exatamente. diminui. Isso. Diminui a frequência. No caso, como está no mesmo meio, a velocidade aí Aham. é constante, né? A velocidade do som é constante. Aham. Ah, interessante. Essa Esse é é bem bonita. o efeito Doppler. E agora vamos mostrar o efeito da difração. Difração seria uma onda passando por um anteparo. Aí tem um anteparo qualquer, É um né? obstáculo, né? Um obstáculo. E nós vamos visualizar a onda fazendo a curva. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma onda plana, Olha aqui, ela curva, né? Aham. né, passando por aqui. Espera aí, vamos Olha. deixar com maior clareza aqui, né? Nessa extremidade aqui. Como ela contorna, né? Isso. O anteparo aqui, olha, tá vendo? Exatamente. Né? Ela Então, contorna. esse seria o efeito da difração. E o último efeito é o efeito da interferência entre ondas. Então vamos mostrar aqui, tirando agora aquela barrinha, né, que forma aquelas ondas planas, Aham. e vamos colocar duas esferinhas, Ok. e essas duas esferinhas vão ficar oscilando em cima da água, na superfície da água aqui, né, bem em cima da superfície. Então vamos ver agora. Agora são duas fontes pontiformes, digamos assim, né? Exatamente. Emanam de dois pontos, né? De 2 pontos. E eu posso E agora a acertar gente vê o frequência. efeito da interferência. Interferência, né? exatamente. É, claro. Olha, Máximos e mínimos, máximos e né? mínimos. Sim, sim. É o que ocorreu com a luz, né? naquela Por experiência. exemplo, desative uma fonte lá. É fácil, Isso, né? é fácil. Vamos lá. Olha só. Uma fonte. fonte. Agora coloca aquela e tira a outra, para a Tira a gente outra. ver a diferença. Isso, Olha a só. outra fonte. A outra fonte. Isso. Né? Vamos colocar E agora um as pouquinho duas. Agora as duas a gente percebe o efeito da interferência, com máximos e mínimos, né? Exatamente. Se formando aqui. Se fosse, no caso, a luz, aqui seria um ponto escuro, né? E aqui um ponto claro. Isso, seria um ponto escuro, exatamente. Interessante. Máximos e mínimos, Ah, essa da interferência é bem bonita, viu? Bem interessante. Aumentou a frequência, né? Isso. Altera também o padrão de interferência. Padrão né? de Claro. interferência. Aham. Interessante, não, essa é bem interessante. Agora, se fosse espacial, seriam ondas esféricas. Ah, né? sim, Aqui são- seriam ondas Não, esféricas. Exatamente. bem interessante. Vários efeitos, né? Você consegue Mostrar. visualizar, né? Isso. Com essa. Muito bom, muito boas experiências. Vamos, quando eu digo vamos, eu estou me referindo ao Cláudio, né? Vamos fazer algumas experiências, aliás, uma só aqui no caso, né? Sobre o efeito Doppler, né? É um efeito muito interessante. E eu diria que existem 3 tipos de efeito Doppler, né? Um é o relativístico, né? Que é a mudança da frequência, né? Da radiação, por exemplo, quando um objeto se afasta ou ele se aproxima. Mas você tem uma fórmula que vale para os dois casos, né? Agora, no caso não relativístico, né, a gente tem que distinguir 2 tipos de efeito Doppler. Né? Um, quando o observador está fixo, né, e o objeto que emite um som, por exemplo, está em movimento em relação ao observador. Né? O outro caso é quando o observador está em movimento. Né? Então, existem esses 2 tipos de efeito Doppler. Então, o Cláudio trouxe aqui um equipamentozinho bem simples, na verdade, né? Que, de fato, acaba reproduzindo o que a gente escuta quando vem uma ambulância, né? Exato. E passa por nós. Você já tiveram a oportunidade de presenciar isso. O que o Cláudio vai reproduzir aqui é a mesma coisa, né? A alteração da frequência quando um objeto
se aproxima e quando se afasta. Né? É claro que esse objeto, que no caso é a fonte, né? É a fonte que se aproxima e se afasta. Vamos lá, Cláudio. Bom, o equipamento é bem simples. Isso daqui a gente compra nas lojas de eletrônica, chama Sonoalarme, né? É um emissor de som. Né? Na verdade é um cristal piezoelétrico, né? É uma pastilha piezoelétrica que, dado uma tensão, uma diferença potencial, ele vibra. Né? Então, ele já tem um circuito oscilador de forma que ela vibra numa determinada frequência. Né? Aqui eu pus uma chave, né, para você ligar e desligar, e aqui uma fonte, né, uma bateria de 9 volts. Então, ao ligar, a gente vai perceber... Então, veja, essa é a frequência da fonte e nós percebemos a mesma frequência que ela emite, né? Exatamente. Porque estamos em repouso em relação a ela, né? Então, Isso. os dois em repouso. Exatamente. Né? Okay. Então a ideia é fazer um movimento, né? Quer dizer, essa fonte vai se movimentar com relação a você, por exemplo, né? Em relação a mim também. Então a ideia é fazer ele girar. Ok. Então aqui a frequência parada, né? E agora em movimento, ó. Dá para perceber o aumento da frequência e a redução da frequência. Isso, quando ele se aproxima, a frequência fica maior, né? Fica mais agudo, né? E quando ele se afasta, fica menor, fica mais grave, né? Então dá para ver uma pequena diferença na variação, né? Mas não é perceptível, na verdade, né? E não é aquele som contínuo, Isso, né? de mesma frequência, né? Isso é usado para, inclusive, detetor de radar, por exemplo, né? Você pode detectar a frequência da onda que é de volta, né? Você manda um som, ele volta, pode ser feito com a luz também. Você pode medir a diferença de frequências da que vai e a que volta. E da que volta. E com isso determinar a velocidade do objeto. Tá. Então, porque isso depende da velocidade do objeto. Muito boa a ilustração.